Ontem teve Santos em dose dupla e também Vitória em dose dupla, e nesse vídeo a gente vai falar sobre os dois jogos. Bora! Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já vou começar falando que se você é novo por aqui ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. A gente vai falar bastante de Santos hoje, do feminino e do masculino, que venceram ontem, né? Jogando ontem. Vamos começar falando do feminino? Por conta de toda a polêmica que teve, né, nas últimas semanas envolvendo o time feminino do Santos. O Cleiton Lima, ele acabou voltando para treinar as meninas, jogaram contra o Corinthians, fomos derrotadas mais uma vez. E diante de tanta pressão, o Cleiton mais uma vez optou por deixar o comando das Sereias. E depois disso, o Santos foi em busca de um novo treinador, trouxe o Glaucio Carvalho. Porém, ontem ele não estava na beira do campo, ele estava acompanhando, né, as meninas jogando lá no sul do país, diante do Avaí Kinderman, de longe ainda. Ele estava presente no estádio, mas ele estava acompanhando de longe. Quem estava comandando mesmo as Sereias era o Wesley, né, treinador interino ali. E o que a gente viu ontem foi as meninas saindo com a vitória, 3-1 Santos em cima do Avaí Kinderman. A gente tem alguns pontos a se ressaltar, né? A gente estava falando tanto de reencontrar o caminho do futebol e olhando uma vitória dessa, 3-1, a gente fala, opa, olha, finalmente. Mas não é bem assim. O Santos, antes de começar a rodada, estava na 13ª colocação, primeiro lugar ali dentro da zona do rebaixamento. E o Avaí Kinderman também estava dentro da zona de rebaixamento, 15º, se eu não estiver enganada. Na competição, nas 5 primeiras rodadas, as meninas perderam 4 e empataram 1. Então, o Avaí Kinderman é uma equipe que está sofrendo bastante também na competição. Então, eram duas equipes ali que estavam tentando reencontrar o seu futebol, tentando sair dessa situação delicada da parte de baixo da tabela. O Santos conseguiu levar melhor no jogo, né? Mas não jogou bem assim durante os 90 minutos, aquele futebol que a gente gosta de ver e que eu gosto de falar que é o famoso futebol que convence. Não foi isso que aconteceu. O Santos teve alguns bons momentos na partida, sim, da mesma forma que o Avaí também teve os seus bons momentos na partida, né? Em alguns momentos, inclusive, o Avaí assustou bastante o Santos. Mas a gente conseguiu chegar nos nossos gols. Nós saímos na frente com o gol da Carol Baiana e logo na sequência a Kathleen já amplia, fazendo 2-0 para o Santos. Com esse 2-0 no placar, o Santos ali, durante boa parte do primeiro tempo, realmente conseguiu ser melhor do que o Avaí Kinderman, né? Conseguiu criar melhores oportunidades ali, conseguiu, de certa forma, assustar mais o Avaí Kinderman. Só que, como eu disse para vocês, olhando os 90 minutos, olhando o contexto geral da partida, a gente teve uma certa, como eu posso dizer, desequilíbrio ali no início do segundo tempo, né? Porque no início do segundo tempo, o Avaí Kinderman volta melhor pro jogo, consegue sim criar mais ações, consegue assustar. Inclusive ontem a gente teve uma alteração no nosso gol, né? A gente estava até a 5ª rodada ali jogando com a Karen Hipólito, que vinha falhando bastante, não estava passando aquela segurança pro torcedor, nem mesmo pro time, porque enfim, tinham falhas que estavam acontecendo que não podiam acontecer. Então o Wesley optou por colocar a Olivia McDaniel ali no gol. E ontem, por mais que a gente tenha tomado um gol no contexto geral da partida, o time conseguiu ficar um pouco mais seguro na parte do gol. Inclusive, no primeiro lance de gol da Carol Baiana, foi da Olivia que partiu ali o lançamento para a jogada acontecer. Então, a Olivia ontem, por mais que a gente tenha tomado gol, se saiu melhor durante os 90 minutos do que a Karen Hipólito vinha se saindo na partida. Talvez mais pra frente a gente possa, assim, novamente dar mais uma chance para a Hipólito, porque eu sei que ela é uma boa goleira, só que ela ainda não tinha se encontrado no time do Santos e realmente vinha prejudicando bastante a parte defensiva ali, com algumas falhas que a gente sabe que não podem acontecer. No segundo tempo, o Avaí ele consegue diminuir, né, 2-1 ali, mas no finalzinho do jogo, a Camila Martins acaba numa falha, num rebote da goleira ali, consegue fazer o 3-1 e nós saímos vitoriosos da partida. 3-1 Santos, mais 3 pontos assim, né? Mais 3 pontos para somar os nossos 4 que a gente já tinha. Eu já disse para vocês, né, no início ali, falando sobre o Avaí, que é uma equipe um pouco mais fragilizada comparada às demais equipes que a gente tinha enfrentado, como, por exemplo, o Corinthians.
Só que na próxima rodada, a gente vai enfrentar um Flamengo. Essa vitória contra o Avaí Kinderman serve para dar um certo respiro para o time, né? Porque venceu no momento que precisava vencer, no momento que precisava, de certa forma, buscar esses 3 pontos, porque a gente estava numa situação complicada. Mas, ao mesmo tempo, agora a gente vai enfrentar um time que, falando de elenco, tem um elenco melhor que o nosso, porque investiu mais do que a gente. Só que, a título de comparação, o Flamengo jogando mesmo dentro de campo futebol não tá muito melhor que o Santos. Tanto é que antes da rodada começar, né, elas estavam uma posição acima do Santos. Então, pra gente ver que nem sempre ter o melhor elenco, ter mais dinheiro e contratar mais jogadoras é sinônimo de ser um time vitorioso. Nessa próxima rodada, por mais que o Flamengo, como eu disse, acabei de dizer, tá nesse nível ali, um pouco abaixo do que se espera de expectativa do time do Flamengo por tudo que contratou nessa temporada, a gente ainda assim precisa tomar um cuidado, porque não é uma equipe com quem a gente possa brincar, não é uma equipe com quem a gente possa achar que dá para vencer assim, um piscar de olhos. A gente vai ter que jogar bastante. E eu acredito que o Glaucio já vai estar na beira do campo, a gente vai ter uma semana para se preparar. O jogo contra o Flamengo é só no dia 29. Então, olha só onde está o dia 29, né? Hoje é dia 21. A gente vai ter 8 dias aí de preparo para as meninas enfrentarem o Flamengo. O que a gente precisa pensar para esse jogo, não só para esse jogo contra o Flamengo, mas para o decorrer da temporada, coisas que vinham acontecendo no time que a gente realmente precisa mudar. Organização dentro de campo, o Santos muitas vezes é um time muito desorganizado. Como eu disse para vocês, ontem no primeiro tempo a gente até conseguiu ser um time um pouco mais organizado, criar algumas chances, conseguiu fazer um placar ali, um 2-0 no primeiro tempo, que foi muito positivo, mas no segundo tempo toda essa organização no início do jogo, do segundo tempo no caso, acabou caindo um pouquinho ali porque a gente viu o Avaí crescendo muito, com muita vontade dentro de campo. E isso não pode acontecer, principalmente contra equipes como o Flamengo, que tem ali jogadoras da parte ofensiva que não costumam errar quando chegam na frente do gol. Então, olha, organização, melhorar um pouco a questão de troca de passes, que isso também não vem acontecendo, né? A defesa um pouco mais segura, um pouco mais consistente ali atrás, um pouco mais sólida, e um ataque um meio-campo que crie bastante, né? Que consiga criar jogadas, e um ataque que seja um pouquinho mais efetivo. Ontem a gente teve oportunidades de gol, conseguiu converter essas oportunidades em gol, mas assim, em muitos outros jogos a gente até teve oportunidades, mesmo não jogando tão bem, só que a gente não conseguiu converter essas oportunidades em gol. Bom, gente, sobre as sereias é isso. Comenta aqui o que vocês acharam desse jogo das sereias e o que vocês esperam para o próximo jogo aí contra o Flamengo no dia 29. E agora a gente vai falar do time masculino, o Santos, que estreou na Série B, né, ontem, diante do Paysandu. Confesso para vocês que é um pouco difícil ainda falar sobre isso, porque por mais que a gente já tenha estreado, é bem difícil aceitar que a gente vai estar jogando uma Série B, né? Sempre fica aquele sentimento, nossa, será que isso é real? E sim, gente, infelizmente é real. E ontem ficou mais do que provado de que a nossa realidade é essa no momento e a gente tem que aceitar e começar, né, a pensar que tempos melhores vão vir. E a gente já começou muito bem. 2-0 em cima do Paysandu. Eu confesso que assim, eu disse que a gente começou bem, mas falando mais do resultado do que do futebol apresentado, né? O Santos ontem teve muitas dificuldades jogando contra o Paysandu na Vila Belmiro. Lembrando para vocês que a gente jogou na verdade ontem sem torcida e nos próximos 2 jogos como mandante jogaremos também sem torcida por conta de uma punição imposta pelo STJD, né? Já que na última rodada da temporada passada, quando a gente perdeu para o Fortaleza, virou um caos dentro da Vila Belmiro e fora da Vila Belmiro. Então, por conta de toda a confusão e também do vandalismo que foi protagonizado naquela noite, a gente acabou sofrendo essa punição de... Eram inicialmente 6 jogos de portões fechados, mas aí o Santos conseguiu, como fala? Reverter, né? Diminuir um pouco essa punição aí e caiu para 3 jogos. Então, 3 jogos de portões fechados, já cumprimos o primeiro ontem, e nos próximos 2 jogos como mandante cumpriremos também essa punição. E interessante falar que durante o primeiro tempo, nos alto-falantes da Vila Belmiro, o Santos colocou a torcida apoiando.
Sabe quando a gente estava na pandemia e nos alto-falantes tinha a torcida cantando, empurrando o time? Durante o primeiro tempo, foi isso que aconteceu. Acontece que na volta do intervalo, os alto-falantes foram desligados e a gente não teve mais a torcida falando. O Carille foi perguntado sobre isso na coletiva, perguntaram para ele se ele tinha pedido para retirar, né? E ele disse que não tinha nada a ver com isso, ele não sabia, talvez, sei lá, tivesse vindo da própria CBF falando que não poderia, né, já que o Santos estava sendo punido e não poderia ter nada de torcida dentro do estádio. Então, de qualquer forma, no primeiro tempo teve, no segundo tempo não teve. E foi justamente no segundo tempo que o Santos melhorou um pouco, porque no primeiro tempo a gente teve um time, nós conseguimos ver, na verdade, um time bem desorganizado, um pouco sonolento dentro de campo, deixando a bola bastante com o Paysandu, né? O Paysandu teve as principais ações ali de controle de bola no jogo, de posse de bola, na verdade, no jogo. E, enfim, vinha para cima ali, né? Tentando criar alguma coisa e o Santos bem desligado na partida. Quando tinha a bola, errava muito passe. Eu realmente não gostei do primeiro tempo do Santos. Mas na volta do intervalo, com as substituições que acontecem, por exemplo, logo no início, o Carille saca os dois laterais que entraram ali, né? O Rainer de um lado e o Aderlan de outro, e coloca o JP Sherman e o novo contratado que chegou para a disputa da Série B, o Rodrigo Ferreira. Vale ressaltar que durante o primeiro tempo, quem foi titular como centroavante ali foi o Enzo Monteiro, né? O Furt, ele não tinha condições, talvez, de jogar os 90 minutos, então, para poupá-lo nesse primeiro momento, o Enzo Monteiro acaba entrando como titular. Ele não conseguiu aproveitar muito a oportunidade, porque, como eu disse, o primeiro tempo do Santos realmente foi muito limitado e a bola não chegava com tanta qualidade lá na frente, mas em algumas vezes, quando a bola chegou, ele até teve algumas boas ações, como, por exemplo, uma cabeçada logo na primeira chance que ele teve no jogo, que a bola passa por cima do travessão. Bom, no segundo tempo ele acabou sendo substituído, o Furt entra, o Otero também acaba saindo do jogo no segundo tempo para a entrada do Pedrinho, e é justamente quando o Pedrinho entra que a gente tem uma virada de chave ali no jogo e o time do Santos começa a figurar melhor ali no ataque, a gente pode dizer dessa forma. Tanto é que é o Pedrinho que faz o primeiro gol do jogo ali, numa jogada que ele sai costurando dentro da área e finaliza 1-0 Santos. Até ali a gente já estava até que aceitando o 1-0, tá bom, que o Carille falou uma vez e acabou virando meme, né? Porque, assim, o jogo não estava muito fácil pra gente, como eu disse pra vocês, o Paysandu era melhor em alguns momentos porque o Santos deixava a posse de bola com eles, mas depois a gente conseguiu chegar num gol ali com o Guilherme, o segundo gol do jogo, 2-0. Demoraram bastante para revisar esse lance, eu confesso que no primeiro momento eu realmente achei que estava impedido, mas quando colocaram na câmera de impedimento, eu rapidamente vi que não estava impedido. Mas eles até tentaram encontrar um impedimento ali, né? Colocaram a linha assim, ali, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas não teve jeito, o gol foi validado porque realmente não estava impedido, 2-0. Então, nessa estreia do Santos, o que eu tenho para falar é basicamente isso. Um primeiro tempo muito abaixo do que a gente esperava, por ser uma estreia de competição. No segundo tempo, as coisas só melhoram com as substituições que o Carille faz, né? Porque se ele continua, mantém o mesmo time, talvez a gente não teria tido essa mudança, essa virada de chave na partida que fez com que a gente conseguisse sair vitorioso do jogo. Então foi muito importante ele fazer essas mudanças. Ontem ele mais uma vez mexeu nas duas laterais, né? E quando ele mexe na parte da frente do time, a gente vê as coisas acontecendo ali. Esses 3 pontos iniciais é importante, porque primeiro, a gente estava jogando em casa e, querendo ou não, era um jogo difícil, porque a gente estava jogando sem a nossa torcida. Então, ter vencido na Vila Belmiro ontem, a gente conseguiu superar ali vários obstáculos. Obstáculos, né? E principalmente porque é uma estreia de um campeonato que, por mais que a gente tenha feito um Paulista excelente, é justamente este campeonato que começa agora que de fato dá o primeiro passo para a nossa reconstrução começar. Porque de nada adianta a gente ter feito um Paulista perfeito e a gente não conseguiu acesso no final do ano. A nossa reconstrução de fato começa agora. É agora que a gente vai encarar a nossa realidade jogando a Série B e sabendo que é o primeiro passo de 38 que a gente tem para dar até o final da temporada e buscar o principal objetivo do ano, que é o acesso para a Série A. Então, essa vitória logo na estreia consegue
principalmente levando em consideração que o time não jogou bem, mas a gente conseguiu superar as adversidades durante o jogo e conseguiu sair vitorioso, ela dá um gás que o time precisa, dá uma confiança, não só para o time, mas para a torcida também, de que calma que as coisas vão acontecer e a gente tá vendo isso, né? A gente viu durante o Campeonato Paulista que foi exatamente assim que aconteceu e a gente de fato espera que durante a disputa do Brasileiro também seja dessa forma. Nosso próximo jogo é contra o Avaí, jogando fora de casa, em Santa Catarina, né? Um jogo onde o Santos vai começar a fazer as suas viagens aí. O Carille, inclusive, brincou na coletiva. Uma pergunta que a própria Lívia Abreu, do Portal Meu Peixão, fez para ele sobre essas distâncias que o Santos vai percorrer para jogar os seus jogos fora de casa na Série B. E ele falou assim, para, sul do país é aqui pertinho. Ele tá mais preocupado mesmo com a parte norte ali, que fica bem mais longe se a gente for comparar com o estado aqui de São Paulo, né? Mas enfim, gente, comenta o que vocês acharam também desse jogo diante aí do Paysandu e o que vocês esperam para a próxima rodada, né? E para a sequência da competição aí, que, como a gente já viu nessa primeira rodada, a Série B o Santos vai tirar de letra. Não é bem assim, porque todo mundo que tá ali tá para vencer. E como eu tava conversando com meu pai sobre isso, parece que esses times, eles, por ser o Santos do outro lado, dá ainda mais vontade de vencer. Porque se você vence o Santos, depois você vai falar assim, cara, a gente venceu o Santos. É diferente de jogar contra um time que já tá acostumado a jogar ali, né? E quando a gente consegue um feito como esse, tem sempre um gostinho a mais. Então, o Santos é o grande time a ser batido na Série B. Então, por esse motivo, a gente tem que entender que a nossa missão não vai ser fácil, mas a gente tem que seguir acreditando que a gente é capaz de fazer com que isso aconteça, né? Fazer com que o acesso venha. Comenta aqui então o que vocês acharam não só desse jogo contra o Paysandu, mas também do jogo das Sereias contra o Avaí Kinderman e o que vocês esperam para as próximas rodadas. As Sereias vão pegar o Flamengo e o Santos masculino vai pegar o Avaí. É isso, eu vou ficando por aqui. Se vocês são novos por aqui ou se vocês já me acompanham há algum tempo, mas ainda não inscritos, eu peço mais uma vez que, por favor, se inscrevam no canal. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!